para fazer uma modesta apresentação aos companheiros de partido do PDT, aos meus companheiros e parceiros do PSD. O PDT completou este ano 42 anos. Nós somos uma espécie de resistência. O Ciro representa a voz que eu chamo da ira santa, de quem não aceita os vendilhões do templo, de quem não aceita a hipocrisia, de quem tem coragem de tocar o dedo na ferida, não tem medo de cara feia e vai ser presidente da República para mudar o Brasil. Ciro Gomes! Meus irmãos, minhas irmãs, brasileiros, gente querida do Rio de Janeiro, de todas as comunidades, da cidade do Rio, de todas as comunidades das diversas regiões que repartem e unificam esse estado amado por todo mundo que ama o Brasil, meio que se sente carioca como eu. Eu vou tentar, mais do que fazer um discurso, eu queria conversar um pouco com vocês, conversar um pouco sobre o sentido desse ato que nós estamos praticando aqui. Aqui estamos os militantes, gente que gosta, que admira, que respeita, que quer lutar pelos nossos candidatos e candidatas a deputado estadual. É muito importante eleger uma grande bancada de deputado estadual da nossa coligação, dos nossos aliados, para ajudar a resolver os problemas do Rio. Gente que vem aí nas caravanas do interior ou dos diversos bairros e comunidades do Rio para dizer da sua simpatia, da sua luta pelos nossos deputados federais. É muito importante que o Brasil diminua a presença de bandidos na Câmara Federal, porque é ali que está decidindo o destino da nação brasileira. Elejam deputados federais que tenham um compromisso popular verdadeiro, que não vão para Brasília prometendo ao povo uma coisa e indo para lá destruir direitos trabalhistas, destruir a previdência social, destruir a condição do povo brasileiro, ter um mínimo de dignidade no seu salário e nos seus vencimentos. Mas é muito importante que a gente entenda o que está acontecendo com o Brasil e com o Rio de Janeiro. A política, meus irmãos, minhas irmãs, não pertence aos políticos. A política é a linguagem da democracia. E a hora que a política aquece, esquenta, que é uma campanha, os políticos mal intencionados são tão desonestos que querem trocar na cabeça do nosso povo aquilo que deve ser a preocupação com a política. O emprego, o salário, a educação dos nossos filhos, a preparação para o trabalho, a paz social, a eliminação do medo pela violência e pelo terror, que de um lado pega a nossa juventude para a ilusão das drogas e de outro lado aterroriza as famílias brasileiras nas periferias e nas grandes cidades, médias e pequenas cidades. É para isso que serve a política. Pois bem, vejam, meus irmãos, minhas irmãs, desse pedaço do Brasil que é o Rio de Janeiro. O Brasil tem hoje quase 12 milhões de pessoas desempregadas. A maior proporção de gente desempregada do Brasil está no Rio de Janeiro. O Brasil tem hoje quase 60%, de 100 trabalhadores, quase 60 estão saindo de casa para trabalhar sem nenhuma proteção, pela informalidade mais selvagem. E sabe o que é informalidade? Vocês sabem, mas é bom a gente lembrar. Informalidade é o cidadão ou a cidadã trabalhar 12, 13, 14 horas por dia de sol a sol, sem direito ao descanso remunerado para orar no templo ou ir agradecer a Deus na igreja. Sabe o que é informalidade? É não ter direito a férias, nem a 13º salário. Isso está destruindo a saúde mental da família pobre brasileira. Hoje nunca se pediu tanto remédio controlado nas estruturas de atenção psicossocial do Brasil. Sabe o que é a informalidade? É produzir quase 50 milhões de pessoas
que quando chegar a idade da velhice, que chega para todos nós, não terão direito a nenhuma aposentadoria na hora mais crítica em que a força do trabalho já não é mais possível e que a necessidade dos remédios cada vez mais caros fica mais grave. O Rio de Janeiro é um espelho disso. Isso não aconteceu por acaso. Isso não é consequência da vontade de Deus. Deus ama o Brasil. Esse é o país mais cristão de todos os países do planeta Terra. O que está fracassando no Brasil é a política. É a política que está fracassando. Pensem junto comigo. O Rio de Janeiro tinha uma poderosa indústria naval, foi destruída. O Rio de Janeiro era o epicentro dos serviços financeiros do Brasil, foram todos embora para São Paulo. O Rio de Janeiro era a cara do turismo do Brasil, milhares de pessoas, pela vitalidade cultural, pelo desenho maravilhoso da sua natureza generosa e bela, como não há no Brasil. O Galeão hoje praticamente vive às moscas, o nosso aeroporto Tanjobim. O Rio de Janeiro é o epicentro da indústria do petróleo, gás. O que aconteceu com o peixe destruído, abandonado? O Rio de Janeiro é um centro de excelência nos cientistas, nos intelectuais, no jornalismo mais qualificado do Brasil. Tudo isso foi desmoralizado ao longo dos últimos anos. E por que isso aconteceu? Vamos parar para pensar, porque o sentido moral superior dessa grande construção que Eduardo Paes, o mais acabado e perfeito líder do Rio de Janeiro, está propiciando ao povo do Rio de Janeiro. Qual é o sentido moral superior disso? É nós procurarmos entender com toda a humildade. Eu que amo o Rio de Janeiro, já morei por aqui 18 anos da minha vida, dou a vocês um testemunho humilde, mas muito sofrido. Vocês não estão percebendo que o Palácio das Laranjeiras virou a antessala da cadeia? Não é uma coisa casual. Isso não pode ser entendido como mera coincidência. Não pode ser uma inteligência que não compreenda a raiz. 5 ex-governadores presos. 5 ex-governadores presos. E o mais recente, o governador que nos legou essa tragédia que está aí, caçado precocemente, roubando na saúde na hora de uma pandemia trágica que matou milhares de cariocas e milhares de brasileiros. Esse, companheirada, é o sentido moral superior da nossa militância. Cada um de nós tem que sair daqui encarregado de falar com os vizinhos, no templo, na igreja, no bar, na feira, no ônibus, na barca, em todos os lugares, porque não é por acaso. E aí nós temos que dividir uma tarefa para eu não completar muito mais o cansaço que vocês naturalmente já estão. Não há saída para o Rio de Janeiro dentro do modelo econômico que manda no Brasil há mais de 20 anos. Não há saída para o Rio de Janeiro se o modo de governança política do Brasil prestigia no Rio de Janeiro justamente a quadrilha dos Piscianes, dos Eduardos Cunhas, que são a um só tempo bandidos e incompetentes. Ou a gente entende isso, ou a gente entende isso e não deixa que a religiosidade do nosso povo, não deixa que a vontade moral de criar família na decência, de forma conservadora, que nossas crianças sejam tratadas e respeitadas pela consciência cristã, tudo isso nós temos que respeitar. Mas aqui vai uma fala. Eu, Rodrigo, quero dividir com você uma tarefa. A tarefa é, na questão da segurança, não há solução para crime organizado, nem no Rio e nem em um outro estado. Eu quero assumir a responsabilidade como presidente do Brasil. Eu vou botar a mão de ferro na questão do enfrentamento do crime organizado, seja ele a milícia, seja ela a facção criminosa. Rodrigo, eu quero dividir a tarefa. Você governou de forma exemplar a cidade de Niterói. Todo mundo deve olhar em Niterói
a semente que prova provadamente que o Rodrigo sabe fazer, sabe trabalhar, assim como o Rio de Janeiro sabe, porque tem uma marca da administração extraordinária do prefeito Eduardo Paes. A cara do Rio pode ser, aonde você estiver, apontar com o dedo uma obra de Eduardo Paes como um administrador completo, político experiente, parlamentar respeitado no Brasil. Pois bem, não há solução financeira para o Rio de Janeiro dentro desses acordos em que a União Federal tira do Rio de Janeiro entre 12 e 15 reais de cada 100 reais que o Rio de Janeiro tem. Eu vou reestruturar a dívida do Rio de Janeiro em troca de financiar um grande programa de recuperação econômica. E essa é a palavra. Divisão de tarefas. O governo federal brasileiro é sócio há 20 anos da degradação política do Rio de Janeiro. O governo federal do Brasil, seja por ação, como é o caso de forçar o Rio a desmobilizar seus ativos, aumentando o juro, de maneira que o Rio, 20 anos atrás, devia 100, pagou 500 e está devendo 1.000. Isto é uma coisa absurda que eu vou encerrar. Mas, de qualquer forma, entendam, companheiros, nós precisamos de mão de obra para essa tarefa. Não é porque é fácil. Ou alguém acha que eu, aos 41 anos de experiência, não sei as dificuldades de enfrentar um sistema que expolia a nação brasileira. Enquanto todo mundo tem prejuízo, o sistema financeiro se rasga de contar dinheiro e não pagar nenhum centavo de imposto. Eu não tenho direito de alimentar a ilusão. Eu não sou candidato porque é fácil. Eu sou candidato a presidir o Brasil porque é necessário derrotar o sistema, mudar o modelo de governança política. E o Rio de Janeiro tem uma oportunidade de ouro por si e pelo Brasil. O Rio de Janeiro vai dizer a si mesmo e ao povo brasileiro que vale a pena ser decente, porque Rodrigo Neves e Felipe Santa Cruz são homens limpos, honrados, decentes e aguentam pancada até da manipulação da justiça a serviço do banditismo, como aconteceu no Brasil e acontece no Rio. Nós estamos entregando um talentosíssimo administrador público. Nós estamos oferecendo a um jovem talentoso quadro, meu presidente, que fez honra dirigindo a Organização dos Advogados, a nossa OAB, nosso Felipe Santa Cruz, que traz no sangue o compromisso patriótico com a decência, com o amor ao povo e com as causas da liberdade. Elegendo essa chapa, o Rio de Janeiro estará se libertando de 20 anos de molecagem, de roubalheira, de conivência do Estado com o banditismo claro, cruel, que só mata e expolia a maioria esmagadora do nosso povo. Essa é a minha mensagem. Cada um de nós aqui tem uma tarefa. Deixa as manhas da política serem manhosas como são. Mas acreditem, com a liderança de Carlos Lupe, para quem vai a minha maior homenagem, a decência, a credibilidade, o compromisso moral e amoroso com o Rio de Janeiro de Carlos Lupe. E a grandeza daquele que é preservado, o maior líder do Rio de Janeiro e um dos maiores líderes do Brasil, meu amigo Eduardo Paes. É uma honra grande. Cumprimento a você, Axel Grael. Meu caro Ivani, vamos com paciência, você mais o Daciolo, vamos achar o caminho, porque o importante é eleger aqui o nosso Rodrigo e o nosso Felipe. David, Marta, Miro Teixeira, Chico D'Angelo, Paulo Ramos, enfim, Luiz Paulo, todos os que estão aqui, Márcio Fortes, um abraço grande e, acima de tudo, Rio de Janeiro, de pé, a mudança chegou. Senhoras e senhores, Ciro Gomes!